Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, com muita paz e muita alegria no coração, estamos aqui à disposição do Espírito Santo para este 7º vídeo de formação inicial. Nós vamos dar prosseguimento àquela reflexão que estamos fazendo naquele escrito do padre Uruburu, mais ou menos isso, é um nome meio esquisito mesmo, sobre caminhos laicais de perfeição. Este é a parte terceira que nós estamos analisando e que tem como título Não desejar dois fins, não desejar duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu gostaria de começar com vocês hoje com a oração do dia que a Igreja sugere para nós através da liturgia. Este vídeo está sendo gravado no dia 8 de junho de 2015, é a segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum. E a oração tem dois ensinamentos. Um ensinamento diz que Deus é fonte de todo o bem. Isto tem que ter uma consequência para nós. Se Deus é fonte de todo o bem e Ele traça para cada um de nós um caminho, um estilo de vida ao qual Ele chama para caminhar com Ele neste mundo, nós temos que seguir este caminho. Nós temos que aprofundar este chamado do Senhor para acertar com a vocação a qual Ele nos chama. Porque acertar a nossa vocação neste mundo, gente, é acertar com a felicidade. Errar a nossa caminhada, errar a estrada, tomar um atalho que não é aquele caminho que o Senhor destinou para nós, é encontrar muita dificuldade para chegarmos a experimentar algum tipo de felicidade. Então, o primeiro convencimento de um aliado fraterno precisa ser este: convencimento de que Deus é bom, de que Deus me ama, de que tudo aquilo que Deus quer para mim é bom, é produtivo, é frutífero, é salvífico e é santificador. Deus é a fonte de todo o bem. Mas a Igreja também nos leva a pedir a Deus uma graça. Fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é reto e realizá-lo com vossa ajuda. Pedir a Deus a inspiração para que o nosso pensamento, que deve se tornar em ação, para que o nosso pensamento seja de acordo com o pensamento de Deus. Vocês estão se lembrando de um versículo de Isaías, o capítulo 55, o capítulo que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, não são como os vossos pensamentos. E isso é um desafio para nós. Eu quero pensar como Deus pensa ou eu quero pensar pela minha cabeça? Se eu procurar ajustar minha maneira de pensar e de agir com a maneira de pensar e agir com o querer de Deus, aí sim eu vou experimentar muita felicidade. Ainda que a estrada seja estreita, ainda que a porta seja uma brechinha, a felicidade que eu experimento nem tem comparação com as coisas que partem de um modo mundano de pensar e, pior, de um modo
mundano de agir. Por isso nós estamos aqui hoje, Senhor, para pedir que o nosso pensamento e as nossas ações sejam alinhados com o vosso modo de pensar e a vossa maneira de agir. Estou esperando que todos vocês já tenham feito a consagração ao Espírito Santo. Quero ainda explorar uma palavra que São Paulo deixou escrita para nós na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. São Paulo escreve assim: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Quando eu meditava sobre essa palavra, quando essa palavra caiu sob meus olhos, e eu estava me preparando, no dia de pregação, gente, no dia de gravação, eu procuro rezar as horas do ofício que eu tenho que rezar, né? Eu procuro fazer com que tudo se encaminhe para uma luz sobre aquilo que eu vou pregar. Qual foi a luz que Deus me deu com relação a esse versículo? Deus nos consola em todas as nossas aflições, para que nós, por nossa vez, possamos consolar aqueles que estão em qualquer tipo de aflição. O que isso tem a ver conosco? Eu não quero falar de consolação, não quero falar de aflição, mas eu quero falar de vocação. Eu quero falar de formação. São Paulo diz que aquilo que você recebe de Deus, você deve passar para os outros, não guardar para você. Só desse modo é que o dom de Deus se evidencia e se multiplica. Portanto, se você, pegando o raciocínio de São Paulo, se você que está aí me vendo, me ouvindo, está aproveitando todo o conteúdo da nossa formação, se isso está adiantando para você, se está sendo útil para uma transformação de vida, você não pode guardar este vídeo só para você. Você deve ter muitos amigos que tenham e-mails, você tem os e-mails dos seus amigos. E se você está recebendo a consolação de Deus, a formação que Deus quer dar para você, passe para frente este conteúdo. Não faça morrer em você o bem. Nós temos que fazer morrer em nós o mal, isto é, palavras de fofoca, de maldição, de calúnia, de difamação, mentiras, tem que parar em nós. Não podemos passar para frente. Mas, se somos filhos deste Deus que é fonte de todo o bem, nós somos responsáveis por passar este bem àqueles que nós sabemos que podem se aproveitar também. Isto não é privilégio e não é monopólio da nova aliança ou da nossa fraternidade. Vamos extrapolar fronteiras, vamos divulgar o bem que circula no meio de nós. Uma segunda palavra da liturgia desse dia está logo no início
do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Meus queridos, o nosso caminho vocacional, a nossa vocação à fraternidade, Nova Aliança, passa por esse discernimento. Há um primeiro momento na nossa vida em que nós fazemos parte de uma multidão que foi batizada, que admira Jesus, que mais ou menos admira a igreja, que vai de vez em quando à igreja. Essa é a multidão, que não sabe muita coisa. É a multidão que não dá nem para o gasto o que sabem. Mas nós não queremos ser multidão. Nós queremos ser discípulos, seguidores, imitadores de Jesus. Isto é, queremos adotar o estilo de vida de Jesus. E os discípulos, então, neste evangelho, diz São Mateus, aproximaram-se, chegaram perto. Quem são os aliados fraternos? Aqueles que estão mais perto de tudo aquilo que a fundadora, inspirada pelo Espírito Santo, quer passar para vocês. Vocês têm que participar, não é só da formação, não, dos meus sonhos, dos meus projetos, daquele fogo queima dentro de mim. Nisso, também eu peço a Deus que me dê seguidores desta grande família, Nova Aliança, que Deus nos deu. Uma outra palavra ainda em Mateus 5, nesse Sermão da Montanha, fala sobre a bem-aventurança da fome e sede de justiça. Diz aqui no versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O catecismo da nossa igreja nos ensina o que é esta fome e sede de justiça. Nos ensina o que é justiça. Essa palavra justiça tem várias conotações na Bíblia. Uma delas é a santidade. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de santidade, de justiça, porque serão saciados. Mas eu queria dizer a vocês também que esta fome e sede de justiça se realiza quando damos a Deus o que é de Deus e quando damos ao próximo o que é do próximo. Aí se realiza a justiça. Portanto, meus queridos, é muito importante que nós, nesta caminhada, alimentemos a nossa sede, a nossa fome de uma vida santa, uma vida cristã santa. Eu acho que essa expressão é meio redundante, porque se eu sou cristão, eu sou candidato à santidade. Eu não posso abrir mão disso. Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 3, diz assim, vou pegar aqui, livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, Deus falando para Josué, que sucedeu, melhor, a Moisés. Deus diz assim: Moisés, meu servo, morreu.
Agora levanta-te, atravessa o rio Jordão, tu e todo este povo, para a terra que vou dar aos filhos de Israel. Eu vos dou todo lugar que a planta de vossos pés pisar, conforme prometi a Moisés. Vocês sabem como é que o Espírito Santo falou ao meu ouvido esse versículo 3? Este lugar que a planta do pé de Josué deveria tocar e a promessa de Deus se cumprir, para mim, hoje é o seu coração. Não vou tocar o seu coração com os pés, mas vou tocar com a palavra de Deus. Pedir a Deus que isto se realize na formação desse dia. Que o seu coração esteja aberto, esteja disposto a fazer a travessia para o outro lado do Jordão. Nós somos chamados, quantas vezes Jesus fala, vão para outra margem, vão mais para águas mais profundas. E nós precisamos, nesta caminhada de formação, pensar muito que a nossa trajetória supõe uma palavra: ultrapassar. Ultrapassar limites, nossos limites, das circunstâncias que nos procuram muitas vezes afastar do caminho. Por isso, meu Pai, vos peço de todo o coração que esses que me ouvem, que me veem, que me acompanham neste momento, Senhor, seja atingido pela graça da vossa palavra, pelo sopro do vosso Espírito, que está conformando o nosso coração ao vosso coração, Senhor. Bendito sejais. Vamos então agora ao tema da nossa formação, que diz não desejar dois fins. Não querer duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. Aliás, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 24, é Jesus quem está falando para nós. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou vai aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e ao mundo. Não podemos servir a Deus e a nós mesmos como dois fins que se equivalem. Não se equivalem, não. Deus é Deus, o mundo é mundo. Deus é Deus e eu sou eu. Os propósitos de Deus estão infinitamente acima dos meus propósitos. É, de novo, o Isaías 55. Vamos lá. O Isaías 55 que nos diz: ele fala assim: tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos. Os caminhos de Deus acima dos nossos caminhos. E meus pensamentos são distantes dos vossos. Muito distante. Na qualidade, nos frutos que os caminhos e os pensamentos de Deus dão na nossa vida. Quando nós falamos
neste tópico que nós estamos desenvolvendo, não desejar dois fins, nós estamos dizendo que nós podemos considerar o caminho, a busca de santidade, como um casamento. O Rodrigo é noivo, o Adilson é casado. No momento em que o Rodrigo escolheu ficar noivo da sua noiva, ele não tem mais diante dele, não pode ter, né? Mas diante dele, uma multiplicidade de mulheres, porque ele já escolheu, entre tantas, aquela com quem ele quer se casar. É noivo. O mesmo tipo de raciocínio vale para os namorados. Ou vocês pensam que a fidelidade matrimonial é só no matrimônio? Não. Para se chegar ao matrimônio, existem 2 degraus: o namoro e o noivado. Mas desde o momento em que eu resolvi namorar fulano ou beltrana, eu devo me abster de outros compromissos. Ah, mas eu não sou casado ainda. Mas você está se preparando para casar. Ah, eu sou só noivo. Mas você está se preparando mais proximamente do casamento. Você não pode ter 2, 3, 4 pessoas em quem você esteja interessado ou interessada, porque você já fez a sua escolha. A minha pergunta é: você está disposto, você está disposta a escolher uma vida de santidade? Porque no momento em que você adere ao propósito de santidade, que nada mais é do que a vida cristã vivida na sua plenitude, e é para todos, como eu já vou repetir de novo. Não é só para religioso, não é só para sacerdote, é para você, leiga. Então vejam como é importante que você tenha clareza. Quer você queira levar uma vida no matrimônio, quer você queira levar a vida no celibato, a busca da santidade tem que ser o foco da vida de qualquer cristão, não tem jeito. Nós não podemos ser cristãos meia sola, pela metade, mais ou menos, um cristão mais ou menos, um santo mais ou menos. Não podemos ser assim. É por isso que a nossa igreja se apresenta hoje na sua fraqueza. A santa esposa do Cordeiro, não por culpa dela, por culpa dos filhos dela, que somos nós. Porque não somos pessoas que estamos assumindo o nosso cristianismo. O nosso cristianismo está se tornando, como eu escrevi aqui, para quem não abraça o cristianismo como ele tem que ser abraçado, em vista a uma vida de santidade, ele se torna um tormento, ele se torna um problema. O cristianismo se torna a causa de uma tristeza muito grande, um peso insuportável. E por isso hoje a gente escuta tanta bobagem daqueles que dizem assim: mas se a igreja não se abrir nisso, se a igreja não se atualizar naquilo, se a igreja não der uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali, ela vai acabar. Mas que tipo de igreja que nós queremos? Uma igreja que vive ao sabor daquilo que o povo quer? Já não é a igreja de Jesus. Podem estar certo que não. Portanto, meus queridos, o caminho da santidade supõe primeiro o chamado de Deus, e Ele já nos chamou. Já falei no vídeo passado, não me venham com essa, eu não sei o que Deus quer de mim. Pelo menos uma coisa você sabe: Deus quer que nós sejamos santos, como o Pai do céu é santo. Sermos santos. Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Deus quer fazer de nós
pessoas santas. Não somos nós que nos fazemos santos. Nós não temos santidade em nós. Mas precisamos deixar que a graça de Deus encontre um terreno favorável para que a ação do Espírito Santificador produza em nós o santo, a santa, segundo, conforme a imagem de Jesus Cristo. Portanto, o cristão é, na igreja, chamado a ser apenas uma coisa: santo. Quando nós somos batizados, nós recebemos a nossa vocação cristã em forma de semente. E essa semente se chama a semente de um santo que ganhamos no batismo. Como é que eu vou cuidar dessa semente? Pergunta que eu faço aos pais, que eu faço aos padrinhos. Mas nós que já somos adultos e talvez não tenhamos tido a oportunidade de termos pais e padrinhos que cuidassem dessa semente desde quando éramos pequenos. Graças a Deus, o Senhor nos pegou no meio do caminho e Ele pode fazer do jeito que Ele quer, e Ele quer. Então, tudo mais na nossa vida deve estar em função disso. E por isso, uma pergunta tem que estar sempre na minha cabeça. Este caminho, essa decisão que eu vou tomar, colabora para eu ser mais santo? Eu tomo esse caminho. Não colabora para o meu crescimento espiritual? Eu largo. Então, a nossa vida é assim: pegar ou largar. Pegar aquilo que a graça de Deus me oferece para uma caminhada de vida santa e largar, deixar, perder, abrir mão das coisas que não vão me levar para a perfeição da santidade segundo a vontade de Deus. Então aqui vale um pensamento de Santo Agostinho, mas que os crentes atribuem a Lutero. Ledo, engano. Lutero é que copiou de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, a caridade, o amor. Olha que critério bonito. Nós julgamos essencial que o nosso cristianismo seja vivido de tal forma que Deus encontre em mim liberdade para me fazer santo. Isso é para todo mundo. Então, quanto mais pessoas estiverem afinadas com esta essencialidade de vida, eu só quero uma coisa: ser santo. E você também quer? E quem está do seu lado também quer? Quem está do outro lado também quer? Quem está na frente ou atrás também quer ser santo. Olhem que unidade maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos unidos no que é essencial da vida cristã: sermos santos. Diante de realidades que não são essenciais. Não são essenciais. Eu assisto uma coisa, ou vejo aquilo, ou compro aquilo, ou deixo de comprar. Liberdade. Mas em tudo, seja no essencial, seja no que não é essencial, a caridade. O amor. O amor não por mim. O amor por Deus, em primeiro lugar. O amor pelo próximo, em segundo lugar. E aí vem o amor por mim, em terceiro lugar. Então, estabelecer, gente, esta harmonia, esta hierarquia harmônica entre nós, faz com que
a nossa comunidade. Partindo desse núcleozinho dos aliados fraternos de Deus, seja uma fonte irradiadora da luz de Jesus, do fermento que devemos ser na massa, do sal com que devemos salgar as coisas do mundo, até dentro da comunidade. Qual é o grande tormento de uma vida? É não ser uma vida definida. É ser uma vida mal resolvida. Uma vida dispersiva. Uma vida que não se firma em propósito essencial. Faz uma promessinha aqui, faz outra promessinha ali, faz um compromisso aqui, um compromisso aqui, mas não vai no essencial. E, minha gente, o essencial da vida cristã, para a nossa vida cristã, volto a dizer, não ser um tormento, não ser um problema, não ser um peso insuportável, é a busca da santidade. Então nós podemos dizer que quando nós queremos viver a vida cristã, mas non troppo, como diz o italiano, viver cristamente, mas non troppo, não demais, não vem com essa de radicalidade. Você não quer. Qual o aspecto da vida cristã que não é radical? Qual a exigência de Jesus do Evangelho que não é uma exigência radical? Quem não está comigo está contra mim, diz Jesus. Quem não junta comigo espalha, dispersa, faz as ovelhas fugirem do rebanho. Portanto, querer ser cristão e não ter o propósito firme de deixar-se santificar pelo Espírito Santo é como carregar água numa panela furada. Não tem jeito. Você enche a sua panela de bons propósitos e dali a pouco ela está vazia. Por quê? Porque você está com furos na sua vida, por onde escoam todas as graças que Deus dá para você ser santo, mas você não se decide. Ser santo é graça de Deus, mas é decisão do homem, é decisão sua. Podemos dizer também que a vida cristã e a vida de santidade são as duas mãos com as quais nós temos que trabalhar. A vida cristã informa a santidade, e a santidade faz com que nós aprofundemos o sentido e nos maravilhemos pelo fato de sermos cristãos. Nós estamos falando em santidade, e São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, vamos lá, Coríntios, capítulo 1, no versículo 1, capítulo 1, versículo 23. São Paulo diz assim: nós proclamamos Jesus Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Toda essa formação, todo o seu propósito, se você está aí ouvindo e você está perseverando neste caminho, o mundo pagão não entende. Esta linguagem que eu estou falando para vocês, o mundo pagão não entende. E eu vou um pouquinho mais fundo para dizer para vocês:
há muito paganismo no meio de nós. No meio dos cristãos, há muitos pagãos que acham que são cristãos. Na própria igreja, na hierarquia, na vida religiosa, na vida laical, há muito de paganismo ainda. E por isso essa linguagem soa aos ouvidos desses que querem fazer uma média entre o cristianismo e o paganismo. Essa linguagem é loucura. É aqui, São Paulo fala, é loucura para os pagãos. Porém, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Isto é, aquilo que é difícil se alcançar por nossas próprias forças, temos que ter convicção de que o poder de Deus e a sabedoria de Deus não nos faltarão. E por isso temos sim que concordar com Paulo, que diz: o que é loucura de Deus, falar em santidade, é mais sábio que os homens, que os pagãos. E o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Por isso, meus queridos, eu quero encerrar essa pregação, essa formação, pedindo a Deus por mim e por vocês, que não deixe morrer dentro de nós, Senhor, o nosso entusiasmo, o maravilhar-nos com o chamado que nos fazeis todos os dias, a sermos um pouco mais loucos da loucura da cruz, um pouco mais disponíveis, Senhor, disponíveis para a vossa inspiração, a vossa graça, seguir os vossos passos, Pai amado. Enviai sobre nós o Espírito Santo de santidade, o Espírito santificador. Vem, Espírito santificador, transformai-nos dia a dia em cristãos mais convictos, em cristãos mais atuantes, mais fervorosos, mais ardorosos, mais serviçais, mais disponíveis à vossa ação santificadora, e que Nossa Senhora, a Mãe da Nova Aliança, nos ensine a obedecer, nos ensine a sermos submissos, maleáveis, para que as mãos do Senhor construam em nós a imagem de Jesus Cristo que o pecado desfigurou. Dai-nos, Senhor, a graça de estarmos no meio dos pagãos com uma cara de felizes, porque temos infinitos motivos de sermos assim, felizes das bem-aventuranças que navegam contra a corrente do mundo. Aumentai em nós, Senhor, a fome e a sede de santidade, a fome e a sede de discernimento, para darmos a Deus o que é de Deus, para darmos ao próximo o que é do próximo, para sabermos discernir o vosso chamado a respeito de cada um. Assim seja. A nossa tarefa deste final, né? Você vai escrever qual foi o ponto alto desse vídeo para você.
Não ponto alto porque você... que beleza. Não. Mas o ponto alto que questionou o seu coração. Em que momento você sentiu o seu coração questionado? E qual foi esse questionamento que você se fez? Por escrito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.